Boa noite, né, para todas que estão aí. Fico muito feliz por ter essa oportunidade de falar com vocês sobre um tema que foi muito proveitoso para mim também poder estudar, né? Eu tô, só para quem tá aqui no Google Meets e quem tá no Instagram, a gente tá fazendo uma live com um grupo de mulheres, um grupo de estudo que começou a priori em Teresina, e que agora tem mulheres de vários lugares do Brasil e até de outros países também. Então a Sara me convidou e eu fiquei muito feliz de poder participar disso, né? Como muita gente estava me pedindo o link, eu acabei abrindo também o Insta para poder falar sobre isso nas duas mídias. Bom, meu nome é Nathalie Campos, né? Vocês já sabem, casada com o Weber Campos Jr. Somos casados há quase 19 anos agora e temos 3 filhos, a Bianca, de 14, o Samuel, de 9 e a Nicole, de 4. Sou dona de casa, tenho ficado em casa tempo integral com eles, não trabalho fora, no sentido de não tenho nenhum trabalho remunerado fora de casa, nem dentro de casa, mas fico muito feliz de ter essa oportunidade de estar com eles, de poder cuidar dos meus filhos, e eu sempre digo que é um privilégio e é uma escolha. É um privilégio porque eu sei que muitas mulheres gostariam de poder ficar em casa com os filhos, de poder cuidar das crianças em tempo integral ou cuidar do celular em tempo integral para quem não tem filho, mas não pode porque não tem condições financeiras, precisa ser auxiliadora do seu marido também nessa parte financeira. Então eu digo que é um privilégio poder ficar em casa, porque nós ajustamos o nosso orçamento, as nossas contas, e meu marido trabalha fora e com o que ele ganha por mês a gente consegue manter o nosso lar, e eu não preciso trabalhar fora para ajudar a pagar as contas de casa. E é uma escolha porque tem muitas famílias que ainda acham que a mulher deve trabalhar fora ou precisa trabalhar fora, mesmo não tendo necessidade. Gente, eu já conversei sobre isso numa outra live que eu fiz sobre trabalho e tal, e tem algumas coisas aí no meu Insta. Eu não sou contra a mulher trabalhar fora, não é esse o ponto, mas no meu caso eu posso dizer que é uma escolha e um privilégio. Nós servimos na Igreja Presbiteriana do Parque das Nações em Santo André, aqui na Grande São Paulo. Nós moramos em São Paulo, e como esse ano é um ano de pandemia, nós não tivemos muita oportunidade de conhecer muito bem o povo da igreja ainda. Estamos conhecendo, estou ainda aprendendo os nomes, porque nós chegamos lá esse ano e em pouco tempo a igreja já precisou fechar. Mas tem sido uma bênção poder servir lá junto com a minha família. Eu também tenho ajudado num grupo que se chama Conte Comigo, que é um grupo de apoio a esposas de seminaristas do seminário JMC aqui de São Paulo, é o seminário presbiteriano da Igreja Presbiteriana do Brasil. Meu marido é um ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e tem um seminário aqui em São Paulo, e dentro do seminário a gente tem esse grupo chamado Conte Comigo. Então, eu, que sou esposa de pastor, junto com outras mulheres, né, esposas de pastores, de presbítero, nós coordenamos esse grupo, e então todo mês nós nos encontramos lá com as meninas, a gente fala, né, que são as esposas de seminaristas. E tem sido um grande privilégio também poder trabalhar com elas e conhecê-las e crescer com elas. Esse ano também, infelizmente, ficamos bem parados, tivemos apenas uma reunião, mas é um privilégio poder fazer parte desse grupo. Essa pandemia realmente mudou muita coisa na vida de muita gente, e para mim, assim, foi uma surpresa começar esse negócio de lives, de fazer um monte de coisa pela internet, de ser convidada para falar. Realmente era uma coisa assim um pouco estranha, diferente pra mim, mas que eu tô aos poucos entrando. Não foi nada assim pensado, planejado, um objetivo meu, nada disso, mas foi, acho que é um privilégio também, né? Não posso deixar de dizer isso, que Deus me deu, de poder compartilhar coisas que eu sei e que eu tenho aprendido também, e poder ajudar outras mulheres e crescer junto com outras mulheres, porque quando a gente estuda para falar, a gente cresce demais. E foi o que aconteceu hoje, né? Não só hoje, estudando para esse tema, domínio próprio, há vários dias já.
como Deus me usou, me fez acordar para algumas coisas na minha vida que eu precisava mudar, e agora eu quero compartilhar com vocês então sobre esse tema, domínio próprio. Eu até coloquei um pedacinho, né, lá no meu Insta, um pedacinho do texto, que cada dia a gente vê mais um crescimento da idolatria do eu, né? Não que isso seja algo novo, isso sempre existiu. O homem sempre foi idólatra de si mesmo, sempre se amou demais, mas a gente tem visto um crescimento dessas coisas, um incentivo para que você se cuide mais. Então tem muita gente falando de cuidados próprios acima de outras pessoas, amor próprio, autoestima, você tem que ter o seu dinheiro, então dinheiro próprio, sua própria consciência, você tem a sua autoanálise, autossatisfação, você tem que se perdoar, né? Então perdão próprio e um monte de próprios aí que só inflam ainda mais o nosso eu, o nosso ego. Mas pouco se fala de domínio próprio, de autocontrole, né? Ou quando isso é falado, não é usado para o bem, para servir outras pessoas. Isso é usado sempre para você mesmo, para que você continue crescendo, para que você se idolatre ainda mais. O termo domínio próprio, ele é, na verdade, pouco usado na escritura. Você não encontra ele muitas vezes na escritura, e a maior parte, né, desse termo, das vezes que ele aparece, está no Novo Testamento. E o verso mais conhecido que a gente tem, né, está lá em Gálatas 5, 22 e 23, que é onde o Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Então, se você está com a sua Bíblia aí, vamos lá ler, talvez muitas de vocês saibam de cor, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Eu não vou entrar aqui no mérito de domínio próprio é menos importante do que o amor, porque ele está no final da lista, né? Vamos tratar disso como um fruto, ele é inteiro, é uma coisa só. Então tem gente que fala, são gominhos, como se fosse uma mexerica. Bom, é uma boa maneira, um bom exemplo de falar disso, né? De falar o fruto do Espírito. Então, o que nós vamos tratar hoje é o domínio próprio. Ele, como parte do fruto, ele é algo que tem que ser cultivado em nossos corações. Não é porque ele está lá no final da lista que ele vale menos, que ele tem que ser menos cultivado ou prestarmos menos atenção nisso. Não, é uma coisa só. A gente vai ver que assim, a bondade tem a ver com o domínio próprio, com a fidelidade, com o amor. Tá tudo entrelaçado. É uma coisa só. São várias facetas, é claro, mas é uma coisa só. E é algo que a gente tem que cultivar, é algo que nós temos que perseverar para honra e glória do Senhor, para honra e glória daquele que nos deu esse fruto. O fruto do Espírito se contrapõe às obras da carne, porque se você ler lá os versos anteriores desse capítulo, Paulo está falando das obras da carne, dos pecados que nos escravizam e que tinham poder sobre nós, né? Lembra, os Gálatas, eles foram alcançados pela graça, né? Também de Jesus. Então, eles também eram escravos do pecado e foram libertos por Cristo Jesus. Então, eles entendem essa distinção, essa mudança. Assim como muitas de nós que vieram a Cristo já adultas ou na adolescência, conseguem distinguir muito bem o tempo que você pertencia, que você era amarrado ao pecado e agora que você foi liberta por Cristo. Então, Paulo, ele faz essa exposição e ele fala, tem as obras da carne e o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito se contrapõe às obras da carne. As obras da carne nos mantinham escravas, né? Tinham poder sobre nós, mas não somos mais escravos disso. Em Cristo nós temos condições, então, de frutificar, de produzir frutos através do Santo Espírito que habita em nós. Veja só, não é um fruto seu, não é um fruto, né, da Nathalie, é o fruto do Espírito Santo. Esse fruto ele nos ajuda a servir melhor no reino,
a glorificar o Senhor, a honrar ao Senhor, nos ajuda a crescer em santidade, em piedade, nos ajuda a sermos mais parecidas com Cristo cada dia. E veja só, então, quer dizer, é um fruto que ele é para nossa vida, só que ele não é algo egoísta, egocentrista, como as outras obras, digamos assim, as outras coisas que eu falei no comecinho lá, o amor próprio, o cuidado próprio, todos esses próprios que o mundo prega, que é em demasia. Você pode se amar? Claro. Você tem que se cuidar? É claro. Só que o que é pregado é que você tem que fazer isso assim, acima de todo mais, acima de todo o resto, acima de todas as outras pessoas, inclusive. Eu achei uma explicação muito boa do pastor John Piper sobre a diferença entre obras e frutos, né? Ele falou assim, por que Paulo usa obras da carne e frutos do Espírito? Não poderia ser também obras do Espírito, né? Ele falou assim, que obras seria como uma expressão de pecados que desejam receber pagamentos. São os nossos sentimentos, pecados que eles se sentem credores, são coletores, digamos assim. Então todas as outras pessoas são subjugadas pelas obras, porque essas obras da carne se acham merecedoras de pagamento. Então, por exemplo, a inveja é uma obra da carne. É você desejar algo que você não tem, mas você acredita que você merece aquilo. Você é merecedor daquilo. Então as outras pessoas têm que fazer a sua vontade, ou você precisa ter as coisas mudadas para que você receba o que você quer. Então é uma maneira de explicar, né, a obra. Mas a mentalidade daquele que produz o fruto do Espírito, né, o Espírito Santo de Deus, é alguém que sabe que não merece nada. A gente sabe que a gente não merece nada. Na verdade, a gente merece condenação. No entanto, Cristo, que nos amou e se deu por nós, e portanto nós podemos confiar nas suas misericórdias, nas misericórdias do Senhor e na ajuda do Espírito Santo para produzirmos então frutos que nos são dados graciosamente, que nos são dados misericordiosamente. Nós sabemos que nós não merecemos isso. As obras da carne são coisas que a gente faz, que a gente fala, que a gente pensa e a gente ainda assim se acha merecedor de algum pagamento, de alguma recompensa. E daí o conceito de domínio próprio nos leva a considerar que há algo dentro de nós que precisa ser domado, né? É o domínio de si mesmo, domar a si mesmo, domínio da sua própria pessoa. Então, isso a gente já tem que pensar, poxa, o nome é domínio próprio, ou em inglês tem um termo também que fala que é o autocontrole, né? Significa, poxa, tem algo que precisa ser contido, algo que não pode ficar livre, algo que não pode ficar solto, sem rédea. E esse algo é o nosso coração, é o nosso eu, é o nosso ego, que geralmente quer sair por aí, não quer ter freios, não quer ter rédeas, não quer ter coleira, não quer ser domado, né? O nosso eu quer sair por aí livre, inflado, sobrepujando outros, muitas vezes. Outra consideração que pode ser feita sobre o domínio próprio é que há possibilidade de domar esse ego, há possibilidade de controlar o seu eu lá dentro, o seu coração. Porém, essa possibilidade só pode ser concretizada com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Então, quando Cristo nos regenera, nos dá um novo coração, nós temos a possibilidade de fazer uso do domínio próprio, de dizer não para nós mesmos e domar esse coração que quer sair, que quer fazer as suas próprias vontades e não obedecer às vontades do Senhor. O domínio próprio também na Bíblia, ele pode ser caracterizado como sobriedade, mostrar-se focado, mostrar-se uma pessoa, né, controlada. É uma característica muito importante, por exemplo, para líderes da igreja. A gente vê vários versículos que falam sobre líderes da igreja e como eles precisam ser irrepreensíveis, temperantes, sóbrios, né? Então a sobriedade é o que a gente
liga muito isso a bebidas alcoólicas ou a drogas, né, ilícitas, narcóticos. Então, uma pessoa sóbria, ela tem condições de pensar bem, ela tem condições de tomar boas decisões, ela tem, por exemplo, condição de pegar um carro e dirigir em linha reta, né? Uma pessoa que não está sóbria, que está bêbada ou que está sob o uso de drogas, ela não consegue fazer isso. Ela vai ter dificuldade de andar retamente, né? Literalmente e espiritualmente falando. Então, 1 Timóteo 3,2 fala que o bispo deve ser irrepreensível, sóbrio, modesto, hospitaleiro. Outro que fala também, Tito 1,8, que ele tem que ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, de novo. Então, sobriedade, domínio próprio caminham juntos, né? Romanos 12,3 também fala que a gente não deve pensar de nós mesmos mais, né? Algo assim, além, mais do que você deveria. Então, seja sóbrio, pense sobre si mesmo com sobriedade. Então, é uma maneira também de nós usarmos essa ferramenta do domínio próprio, vamos dizer assim. Agora, a falta do domínio próprio, ela pode nos levar à destemperança, à falta de equilíbrio. Então, aqueles versículos ali que eu acabei de ler sobre o bispo, que também pode ser verdadeiro para qualquer crente na igreja, né? Você ser irrepreensível, você ser temperante, sóbrio, isso vale para qualquer pessoa, né? Mas ali ele estava falando, claro, especificamente de líderes, mas isso é válido para mim, né? Também. A falta disso é o oposto. Então, o quê? Ser destemperado. Faltar equilíbrio. E aí falar que em destemperado remete à comida, né? Uma comida destemperada, uma comida sem graça ou uma comida com muito tempero não tem equilíbrio. Ou ela não vai ter gosto, ou ela vai ter um sabor muito forte que ninguém vai nem aguentar comer aquilo. Então, ter temperança, estar, né, no meio, ser bem temperado. Então, a falta de domínio próprio nos leva à falta de equilíbrio, nos leva a ser extremamente orgulhosos, porque esse é um dos maiores problemas do nosso coração, né? É o orgulho. E quando a gente não tem domínio próprio, a gente, via de regra, a gente se acha muito melhor do que as outras pessoas. Porque, na verdade, a gente sempre se acha mesmo, né? Vamos ser bem honestos. Mas o Senhor nos ajuda a nos colocarmos no nosso lugar. E o domínio próprio nos ajuda a fazer isso, a nos colocarmos no nosso lugar. Quando a gente para de se idolatrar, a gente coloca Deus no seu devido lugar. Nós nos tiramos do trono, sabe? Do primeiro lugar ali, da pole position do nosso coração. Ali não é o nosso lugar. Ali pertence ao Senhor. Então, a falta de domínio próprio nos faz ser extremamente orgulhosas. Muitas vezes pode nos colocar em situação de perigo, porque você não tem controle de si mesmo, então você vai beber bastante, se colocando numa situação de risco, você vai ou colocar outras pessoas em risco também, você vai, sei lá, comer muito, ou vamos falar de outra coisa aqui, se exercitar demais, porque você não tem domínio, você sempre precisa de mais. A falta de domínio próprio nos leva a acreditar, olha só que coisa, a falta de domínio próprio nos leva a acreditar que não conseguimos nos conter. E isso muitas vezes é uma desculpa que as pessoas usam. Eu não consigo me conter, eu não consigo me controlar. Quando eu vi, eu já falei. Você consegue, eu consigo. Só que a gente usa essa desculpa para colocar de escanteio o domínio próprio, para que a gente não precise se esforçar em atender a esse comando, a essa ordem do Senhor. Não ter domínio é não ter limites, é ser como uma cidade, que é citada lá em Provérbios. Provérbios 25, 28 fala assim: como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então, a cidade derribada, uma cidade que foi saqueada, que teve uma guerra, então ela não tem muros, ela não tem mais a sua proteção, ela não tem mais os seus limites. Qualquer um entra, qualquer um sai, qualquer coisa entra e sai do seu coração se você não tem domínio próprio. Você fica muito vulnerável às coisas ruins, geralmente, né? Quando eu falo em vulnerabilidade,
gente fala de pessoas vulneráveis, infelizmente elas não são vulneráveis e ouvem coisas boas e são vulneráveis a essas coisas boas. Não, elas acabam caindo para as coisas ruins. Então, um coração que qualquer coisa entra e sai, qualquer mentira entra e pode até ficar, não sai, né? Coisas se instalam no nosso coração, não há barreiras, não há filtro, não há guardas guardando os muros dessa cidade, porque não tem mais muro, caiu tudo, é simplesmente aberto para invasão. Então, não ter limites, não ter domínio próprio é ser como uma cidade sem muros. Então imagine-se em frente a uma mesa cheia de doces. Eu vou falar de doces aqui porque muitas vezes é o que mais tenta, né, as pessoas. Outras são tentadas por outras coisas. Vou falar de doce, mas você pode pensar em alguma coisa que de repente seja algo que seja mais bonito para os seus olhos, para o seu paladar. Uma mesa linda, cheia de doce colorido, e você sabe que você está indo para aquela festa, mas você está tentando manter uma linha de comer melhor, de dieta e etc. Então você pensa, não, eu vou para lá, mas eu vou comer 2 doces. Não vou comer mais do que 2. E aí você chega e você não acredita no tamanho da mesa, na beleza, naqueles doces apetitosos, e você tem que escolher 2 míseros docinhos. Você pega os 2, descontente, come, e aí o que você pensa? Quem que fez essa regra de comer 2? Não fui eu? Então deixa pra lá. Por que eu tenho que ficar só em 2? Né? Não posso ter um pouquinho mais? Então assim, ninguém vai saber se eu pegar 5. E se em vez de 2 forem 10, né? Então, vamos lá, só mais 1, só mais 2, né? Então o seu só mais 1, só mais 2, pode ser com roupa, pode ser com batom, pode ser com sapato, pode ser com pizza, pode ser com qualquer outra coisa, que é o só mais 1, é o não ter o limite. É o falar, só dessa vez, vai. Só que não é só dessa vez. Na próxima vez que você tiver a oportunidade, vai ser só daquela vez também, né? Já não aconteceu isso com você? E assim, a nossa mente trabalha nos convencendo de que o domínio próprio não é algo necessário. Pra quê? Pra que se privar, né? Por que você acha que você não pode pegar mais 1? Por que você acha que você não pode responder mais uma vez? Alguém veio e falou alguma coisa meio torta pra você? Responde. Você vai levar pra casa? Responde só dessa vez, poxa vida, né? Você tá com desejos imorais? Você quer ficar com um menino, com uma menina? Quem que vai saber? Só um beijinho, só dessa vez, né? É só mais 1. Ou é só esse. Então a gente vai usando essa desculpa, por quê? Porque a nossa mente, o nosso coração pecaminoso, lembra, nós não estamos mais escravizadas ao pecado, né? Nós somos capazes de dizer não para ele, usando do domínio próprio, mas ainda nós sofremos as consequências da queda. Então a gente não é totalmente livre, não somos totalmente santas e puras ainda, né? Até que o Senhor realmente retorne. Então a gente não consegue deixar de retrucar uma resposta ríspida que a gente recebeu, que nos foi dada. E olha, eu vou dizer para vocês que essa foi uma das coisas mais difíceis para mim, por muitos anos. Porque não retrucar, não falar, não ter algo sempre na ponta da língua, não ter a língua afiada, difícil, mas é possível. É possível, minhas queridas e queridos, talvez que estejam por aí também. Então a gente fala só mais uma frase. A gente não consegue, olha só essa, deixar o celular de lado. Então a gente pensa assim, coloca ele de lado e fala, mas só mais 5 minutos? Só mais um pouquinho? Né? E aí você pega o celular de novo. Só que quem te garante que foram só 5 minutos? Que você vai dar conta de ficar só 5 minutos? Muitas não conseguem passar reto por uma vitrine de uma loja, de um shopping, ou né, de roupa, maquiagem, o que quer que seja aí que te tente mais. Então o que acontece? Você entra só para dar uma olhadinha. Só mais uma olhadinha, só um pouquinho, né? Qual o problema? Puxa vida. Então esse só mais, só esse escancara o nosso coração ingrato.
Porque, no fundo, o nosso coração, nossa mente está falando, olha, você não precisa ter domínio próprio, além do mais, você não tem o suficiente. Então você precisa de mais esse. Você precisa de mais esse doce. Você precisa de mais esse vestido. Mas por que levar só um vestido? Leva um preto, mas olha o amarelo como ficou maravilhoso em você também. Por que você não vai levar os dois? Não é verdade? Tá em promoção, minha querida. Aproveite. Aproveite a sua vida. Você vai viver uma vez só. É só dessa vez. É só mais um. Então a gente não tem contentamento. A gente acredita na mentira de que a gente precisa de mais. A gente acredita na mentira de que a gente não consegue se conter. E aí a gente não se satisfaz com o que a gente recebe, com o que a gente tem, com o que o Senhor tem nos dado diariamente. E é como assim, sabe aqueles balões de festa? Hoje, algumas festas ainda tem que... Na minha infância tinha aquele balão cheio de doce, aquele monte de doce, de balinha, pirulito, aquelas porcariadas toda que criança ama. Quando estoura aquele balão, é uma loucura, né? A criançada faz o quê? Pega a camiseta, levanta assim, ó, e vai embaixo do balão. Vai me dizer que você nunca fez isso, né? Vai lá embaixo do balão e cai um tanto de doce na sua camiseta. Só que o que a criança faz? Ela embola a camiseta e fica olhando pro chão para ver qual doce tá no chão que ela não pegou e que ninguém pegou ainda. Para pôr na camiseta dela que já tá cheia de doce. A gente faz a mesma coisa, só que os nossos doces são outros. Os nossos brinquedos são diferentes quando a gente cresce. A gente não quer perder nenhuma oportunidade, porque a gente se acha merecedor de tudo. Desculpa, que está aí ao nosso redor. A gente faz isso com objetos, com compras, a gente faz isso com fofoca, né? Você quer, eu queria só te contar uma coisinha da fulana, você não vai acreditar, menina, só quero te contar, só fazer um comentário, então eu só, né? Só mais uma coisinha. A gente, acontece isso muito na nossa vida com lascívia, de pessoas que são domadas por pornografia, por quererem ter uma vida sexual ativa fora do casamento, né? Porque é só mais um, é só um beijinho, é só dessa vez, é só uma noite, é só uma balada, eu só quero, é o só que vai nos dominando, e na verdade não é só. É muito. E é essa frase que eu tenho até usado muito aqui na minha casa para os meus filhos. Eu tenho falado para eles assim, olha, não é só, é muito. Porque quando é desobediência, nunca é só, é sempre muito. Quando é uma coisa errada, nunca é só, é sempre muito. Então, o que acontece às vezes aqui? Dou uma ordem e tal, e falo assim, mãe, mas eu só não guardei as roupas. Eu falo, não é só. Eu dei a ordem, sabia o que tinha para fazer, qual era a sequência. Então eu só não guardei as roupas, não te redime, não tá certo, né? Então não é só, é muito, porque não cumpriu, porque não obedeceu. E a gente faz isso com outras coisas. Eu tenho levado eles a pensarem assim, para que eles não minimizem os pecados, os erros, as desobediências deles. E a gente faz isso, a gente minimiza. Quando a gente fala, é só uma saidinha, é só mais um pouco que eu quero, é só... Então a gente minimiza o pecado, entendeu? A gente sufoca a voz do Espírito Santo de Deus. Por quê? Deus colocou o Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, e ele nos exorta, sabe? Aquela voz que você ouve lá no fundinho da sua cabeça, quando está fazendo alguma coisa errada, que fala assim, para, não faça, você vai pagar por isso. O que você faz? O que eu faço? Sufoco, falo, fica quieto aí, eu tô falando agora, eu falo mais alto, eu quero isso e pronto, fica quieto. A gente sufoca o Espírito Santo. A gente sufoca a voz do Senhor, que muitas vezes nos exorta. Nos exorta, às vezes, isso vem naturalmente. Às vezes são pessoas que vêm falar conosco, nos exortando, e a gente também não ouve. Mas a palavra do Senhor, a gente lê, a gente sabe que a gente está errado, e a gente fecha, porque ela não está do nosso agrado. Então a gente sufoca a palavra do Senhor. Sufoca o Espírito do Senhor, que nos dá alertas. Nós temos condições, queridas. Se você é salva pelo Senhor Jesus, você tem condição de discernir o que é certo e o que é errado. Você tem condição de discernir o momento certo de parar, de não fazer o que está errado.
tá? Nós conseguimos sim frear o nosso eu. Nós conseguimos sim ter domínio próprio. O Espírito Santo nos exorta em nosso coração. E eu digo isso por experiência própria. Quantas vezes o Senhor não falou comigo já? E eu, refleti e falei, poxa, Senhor, é verdade. E às vezes que eu dei ouvido a essa voz do Senhor, que maravilhoso, que bênção. E tantas milhares de vezes que eu não dei ouvido, que tropeço, que horrível, sabe? Muito difícil. E eu tenho certeza que isso deve ter acontecido também na sua vida. Cada vez que eu suprimo a voz do Senhor, que eu falo, fica quieto, agora eu não quero, eu prefiro me ouvir, quero eu falar mais alto, cada vez que eu faço isso, eu deixo de usar ferramentas que o Senhor me deu para minha santificação, né? Que o Senhor me deu para lutar contra o meu pecado, para lutar contra as obras da carne, que a gente, né, que eu falei lá. Depois eu gostaria que vocês lessem lá Gálatas 5 e vissem lá cada a obra da carne em contraposição com o fruto do Espírito, né, para que você refletisse sobre isso. Cada vez que eu deixo de ouvir o Espírito do Senhor falando no meu coração, eu deixo de usar essas ferramentas que o Senhor me dá para minha santificação, para que eu lute contra o meu pecado, para que eu deixe as obras da carne de lado e frutifique para a honra e glória do Senhor. Então, o termo só, ele traz uma ideia de pequenez, traz uma ideia de que é algo tão pequenininho que vai passar desapercebido, que você pode sim fazer dessa vez, né? Você pode fazer isso sem ter prejuízo, sem que ninguém perceba, sem que isso não seja ruim para a sua vida de fé, para a sua família. Só que minha proposta é, então, que cada vez que você pense, é só dessa vez, então você tente mudar, reformular essa frase na sua cabeça. Em vez de você falar, é só dessa vez, tente pensar ou falar, é muito dessa vez. E aí talvez as coisas comecem a ficar mais claras para você. De que como o pecado nunca é só, pecado é sempre muito, muito errado, muito danoso para a nossa vida. Claro que nem tudo que a gente lida no nosso dia a dia é pecado. Eu não posso dizer que, em vez de comer 2 docinhos, eu comi 3 e eu estou pecando. Não é isso, não quero ser legalista, né? Não me levem a mal aqui. Mas muitas coisas que a gente faz que desonram o Senhor são pecaminosas. São ruins. Muitas vezes a gente sabe que a gente está fazendo algo de errado, mas a gente sufoca, né, a voz do Senhor e continua fazendo. Então tente trocar o só por muito. É só dessa vez. Não, é muito, é mais dessa vez. Tem um peso muito maior. Talvez isso faça você refletir e repensar se vale a pena você continuar nesse erro. O domínio próprio nos livra de nós mesmas. Quando nós sucumbimos à vontade do Senhor e olhamos para Ele, pedimos ajuda, o domínio próprio, Ele nos ajuda a nos livrarmos de nós mesmas, dos nossos corações difíceis, né? Tem alguém com o microfone aberto aí? Dá uma checadinha, por favor, no seu microfone. Eu tô aqui no Instagram e tô no Google Meets, aqui no computador. Ter domínio próprio inclui redirecionar a nossa mente, o nosso coração, as nossas emoções, os nossos atos para fazer o que é reto perante o Senhor. Porém, nós só conseguimos dominar tudo isso se nós procurarmos ajuda de cima, não ajuda de dentro, né? Aqui dentro, meu marido costuma falar, não tem nada bonito. Não olhe para dentro, se você quer procurar coisas boas, olhe para fora, olhe para cima, procure o seu Redentor. Dentro não tem nada bom, lá dentro é feio, sabe? A gente precisa da ajuda da palavra de Deus e não a ajuda do nosso ego, do nosso interior, da nossa palavra que quer falar mais alto. Não, nós precisamos ouvir mais a palavra do Senhor. E assim nós temos condições de dominar o nosso eu. Agora, quando eu falo que a gente tem que procurar ajuda de cima, isso não nos dá o direito de cruzar os braços e falar, então vou esperar Deus fazer, né? É a obra de Deus, Ele que vai fazer, eu vou sentar aqui e vou esperar. Não, não é isso. A força vem do Senhor. Nós não somos fontes da força, mas nós somos responsáveis pelos resultados. Nós somos responsáveis, sim, de falar não para aquele erro que você quer cometer de novo, que você já sabe que é errado.
Eu não posso culpar a Deus porque eu não consigo frear a minha língua e ser maledicente. Eu não posso falar, ai não, foi Deus que me fez assim, ó, com essa língua grande, né? Porque sei muitas coisas, então eu posso falar de qualquer pessoa. Não posso culpar a Deus pelos meus erros. O Senhor jamais pediria algo de nós que não fosse possível de ser cumprido. Ele jamais pediria que você refreasse sua língua, que você fosse santa, que você fosse pura, se isso não fosse possível. É possível. Então, ele pede isso de você. É possível e Cristo fez isso por nós, né? E não pense você pode falar, mas ele é Deus. Sim, mas ele é homem também. Continua sendo homem até hoje. Então, ele conseguiu e isso nos habilita, nos capacita a o imitarmos, a fazermos também. 1 Coríntios 10:13 fala assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É bíblico, amadas. Nós sabemos, nós temos condições. Nós temos condições de falar não, de nos livrarmos, de falarmos, de nos desviarmos das tentações, porque o Senhor mesmo nos habilita para isso. Se Jesus tivesse nos dado um mandamento que ele não pudesse nos capacitar a cumprir, ele seria um mentiroso. Essa é uma frase de um escritor chamado Oswald Chambers. E ele ainda diz assim: se nós fizermos com que a nossa incapacidade seja uma barreira para obedecer, então a gente vai estar dizendo para Deus que Deus não percebeu todas as coisas, sabe? Então é tipo assim, eu falar, olha Deus, eu não consigo te obedecer e ter domínio próprio, ter domínio sobre a minha língua, porque o Senhor me fez uma pessoa muito expansiva, então eu falo demais e quando eu vejo já falei. Não, ele nos dá condições, ele sabe de todas as coisas. Não é que passou desapercebido que eu sou expansiva ou que eu falo muito. Eu não sou, tá? Não sou assim. E Deus não percebeu isso, e aí tá me pedindo uma coisa que é impossível de eu fazer. Não, e se ele me pediu, se ele nos ordenou, ele também nos capacitou e ele sabe que nós temos condições. Então, as nossas desculpinhas não podem ser barreiras, não. E aí você pode se achar muito fraca para exercitar o domínio próprio, né? Tem gente que fala, eu não consigo, eu já tentei, mas eu falho, não dá certo. Mas eu te digo que realmente você precisa ser fraca, reconhecer a sua fraqueza para usar essa ferramenta do domínio próprio. Mas essa fraqueza não pode ser usada como uma desculpa para dizer, só vou fazer mais uma vez, porque eu sou fraca mesmo. Não. Essa sua fraqueza tem que te levar para quem é forte. Tem que te fazer buscar aquele que te dá forças. Tem que te fazer abrir mão do controle da sua vida e se render a Cristo. Falar, Senhor, eu faço o que o Senhor quiser. Passar o controle disso para Jesus Cristo. Então, através do Espírito Santo, a gente não faz o que a gente quer, mas a gente faz o que Ele nos direciona a fazer. Lembre, a gente tem que buscar a ajuda do alto e não de dentro. Como que a gente pode saber, então, o que o Senhor quer que a gente faça? Lendo a Bíblia, lendo bons livros, ouvindo bons sermões, procurando mulheres, né? Procurando mulheres mais velhas, mulheres que possam aconselhar, caminhar com você, homens procurando homens mais velhos, que possam também te ajudar nessa caminhada, que possam crescer com vocês. Mas a Bíblia é a nossa fonte. É ali que a gente vai saber o que a gente tem que fazer ou não, o que é certo, o que é errado na palavra do Senhor. Então você passa de querer controlar a sua vida, se rende a Cristo, mostrando a sua fraqueza. Eu sou fraca, Senhor, eu caio mesmo. Então me ajude, me capacite, me fortaleça para que com a sua mão me segurando, eu consiga falar não pro pecado. Você já viu aquela frase que fala assim, é muito famosa, em inglês é muito comum, fala assim, she believed she could, so she did. Em português é, ela acreditou que poderia, então foi lá e fez. Vocês devem já ter ouvido essa frase, tem quadrinho, camiseta, então, ela acreditou que poderia, então ela foi lá e fez.
Eu lhe digo, não acredite. Você não pode. Eu não posso. Você não consegue lutar sozinha contra pecados. Eu também não consigo. Eu preciso do Senhor. Entregue-se, renda-se, peça perdão, arrependa-se. O domínio próprio não é sobre você se domar, é sobre você se render. Você se rende a Cristo e Ele cuida de você. Domínio próprio não tem nada a ver com você acreditar em você mesma e tenha fé em você. Não, isso é balela, isso é mentira. Não acredite em você. Não acredite em si mesmo. Você não precisa se amar mais, ou você não se perdoa, por isso que você não consegue ter domínio. Não, esquece isso. O nosso perdão vem do Senhor. Se Ele nos perdoa, estamos perdoadas, estamos limpas, somos saradas através do quê? Das suas pisaduras, das suas feridas. Nós somos saradas. O que Ele passou, a gente não tem que passar. E Ele nos capacita a entender essas coisas e a dizer não para o pecado, para que a gente não precise sofrer nessa vida, pecando mais e envergonhando o nome do Senhor. Então, domínio próprio tem a ver com você morrer para você mesma, tem a ver com você ser humilde e reconhecer a sua necessidade do Senhor, perceber a sua incapacidade de lidar com pecados, tomar a sua cruz e seguir Jesus. Então é mortificar a sua carne, é dizer não para os seus desejos, é falar não para a sua carne, para as obras da carne, que eu quero que vocês leiam lá em Gálatas depois, é dizer não para aquilo. Isso é mortificar a sua carne, é tomar a sua cruz e caminhar com Cristo. É você dizer não para si mesma e dizer sim para o Senhor. Mateus 10:38 diz, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. As desculpas que a gente dá pra gente não obedecer são inúmeras, tá? Eu vou listar algumas aqui, mas você pode criar outras aí da sua vida. Então tem gente que fala, eu não consigo obedecer, não consigo ter domínio próprio porque é da minha personalidade, né? Ou, eu não consigo mudar. Crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não. Outras usam a TPM. Eu não consigo ter domínio próprio porque minha TPM me deixa louca. Ou então meu chefe, ou os meus filhos, ou então meu marido, minha mãe. Então eu não consigo me controlar, não consigo me dominar. Sei o que, todo mundo me irrita, né? Ou, minha saúde não é boa, por isso que eu não consigo ter domínio próprio. Gente, essas desculpas não te definem. Você não é isso. Se você é nova criatura em Cristo, Ele te deu uma nova identidade. Então você não é a sua TPM. Você não é a irritadinha que o chefe vai lá, aperta seus botões e você explode. Você não é isso. Você é a nova identidade que Cristo deu a você. Você é lavada com o seu sangue. Você tem condições de não agir como você agia antes. Tá? Essas coisas, então, não te definem. Se Ele tirou você das trevas para a luz e te deu vida eterna, você acha que Ele não tem capacidade de te ajudar a frear sua língua? Você acha mesmo que você pode ser bocuda? Que você pode continuar fazendo coisas erradas, saindo com pessoas que vão te fazer mal, desobedecendo ao Senhor, tendo relacionamentos fora de um relacionamento santo, de um relacionamento que agrada a Deus? Você acha que Ele não tem capacidade de te ajudar nisso? Ele te deu vida. Ele te deu vida eterna. Você acha que o Senhor não tem condições de te ajudar a controlar outras coisas na sua vida? Claro que tem. Claro que sim. Seja TPM, saúde, relacionamento, pai, mãe, filho, emprego, cachorro, o que quer que seja. Essas coisas não são maiores do que o seu Salvador. Essas coisas não te definem. O que te define? O amor de Cristo por você. A identidade que Ele te deu, a vida que Ele deu para você. Então, se você é seguidora de Cristo, você precisa lutar para ser mais parecida com Ele dia após dia. Conhecendo através da palavra do Senhor, como que você pode ser mais parecida com o seu irmão mais velho, com Cristo Jesus. E muitas vezes a gente usa essas desculpas para encobrir o nosso comodismo, porque, gente, mudar dá trabalho, né? A gente não acorda assim com vontade de mudar. Você
não acorda de manhã falando, ai, que bom, vou tratar todas as pessoas bem hoje, vou exercitar meu domínio próprio, né? E, a gente não acorda assim. Então, as nossas desculpas muitas vezes são para encobrir o nosso comodismo, a nossa preguiça, o nosso orgulho, a nossa falta de vontade de mudar, né? É bem difícil mesmo você abrir mão dos seus gostos. Não é algo que a gente faz sorrindo, mas quando os nossos gostos começam a se encontrar com os gostos do Senhor, digamos assim, com a vontade do Senhor, então fica mais leve, a gente passa a ter prazer nas coisas do Senhor. Nós nos tratamos muito bem, então por isso que é difícil mudar, né? A gente raramente nega algo para si mesma, não é? Pensa aí no seu dia, hoje, quantas coisas que você teve oportunidade de fazer, de ter, de comer, de falar, de sair, de escutar, de ver. Você se negou alguma coisa hoje? A gente se trata muito bem, a gente se ama muito, né? Nós não negamos para nós mesmos comida, maquiagem, ou qualquer outra satisfação, desejos impuros. Você tá com vontade de fazer? Vai lá e faz. Muitas vezes acontece isso, né? Infelizmente. Então nós temos pena de nós mesmas, sabe? Nós temos dó de não atender aos nossos caprichos. Mas essa autobajulação só corrobora para nossa falência. Não nos ajuda a crescer, a ser mais santa, mais piedosa, porque um coração infiel não produz frutos. Se nós somos chamadas a frutificar, nós não podemos nos render às paixões que há no mundo. Nós precisamos perseverar e nos rendermos a Cristo. Eu queria abrir com vocês 2 Pedro 1, de 3 a 7. Olha só que lindo. Fala assim: pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, e à perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade, o amor. Então, se nós somos chamadas a frutificar, olha só, essas coisas nos foram concedidas pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Nós temos condições de cumprir essas coisas, de sermos mulheres que recebem essas preciosas e muito grandes promessas. Olha só que maravilha, nós nos tornamos em Cristo coparticipantes, como é que ele fala aqui? Da natureza divina, escapamos das corrupções. Então, sejamos perseverantes em nos rendermos a Cristo, né? Não nos rendendo à corrupção das paixões que há no mundo. Quando Cristo venceu a morte na cruz, ele venceu em nosso lugar. Ele venceu também a nossa falta de fé, ele venceu também a nossa falta de perseverança e a nossa falta de domínio próprio. Todas essas coisas foram vencidas na cruz. Eu gosto sempre de lembrar isso para as mulheres nos estudos que eu faço, de que ele não só morreu e ressuscitou por nós, ele viveu por nós 33 anos de uma vida perfeita, de uma vida sem pecar, de uma vida sem cair. Ele viveu esses 33 anos por nós, nos mostrando, nos capacitando a segui-lo, a fazer também o que ele fez. Nós não somos a fonte do fruto. A fonte é o Espírito Santo de Deus. Então, por isso nós precisamos deixar de confiar tanto em nós mesmas, deixar de ouvir tanto a nossa voz. Porque parece que não, mas muitas vezes a gente quer lutar contra essas coisas sozinha.
sem pedir ajuda, sem confiar no Senhor, sem confiar que a gente precisa da ajuda dele. Tem uma ilustração muito bela, também do pastor John Piper, que ele fala de um dragão, que nós temos que matar aquele dragão. E Cristo segura a nossa mão para que a gente dê e mate o dragão, finque a espada no dragão. Só que o dragão, ele não morre, ele é ferido, ele vai morrer. Ele vai morrer, mas antes dele morrer, ele vai se estribuchar, ele vai fazer barulho, ele vai fazer bagunça, ele vai querer nos machucar. Isso é o pecado. A gente precisa de Cristo segurando a nossa mão para dar fim nesse dragão. Só que a gente não pode confiar que a gente consegue fazer isso sozinha. E muitas vezes a gente confia em nós mesmos, nós confiamos demais, a gente acha que a gente vai conseguir lutar e vencer os nossos pecados, as nossas dificuldades sozinhos. Mas nós não conseguimos, nós precisamos de Cristo lá, segurando na nossa mão. E muitas vezes isso vem através de outras pessoas, de irmãos e irmãs na fé que nos ajudam, que são suporte, que caminham conosco durante esse tempo de batalha com o dragão. Né? Que são usados pelo Senhor para nos santificar, para nos purificar. E aprender a desfrutar do domínio próprio é aprender a falar não para si. E é também admitir que a gente não consegue fazer essas coisas sozinhas. Né? O Senhor nos dá as ferramentas, mas nós precisamos dele para poder usá-las. Nós precisamos da mão dele nos segurando para que a gente saiba fazer uso dessas ferramentas da maneira apropriada. Nós precisamos sempre de Cristo nos segurando pelas mãos para que nós vençamos essa batalha contra o pecado, contra o mal, contra o nosso próprio coração que nos engana, que faz com que nós acreditemos que nós somos suficientes para nós mesmos. E como corpo de Cristo, a igreja pode e deve ser auxílio. Nós precisamos uns dos outros para que a gente cresça na fé, para que nós sejamos exortados, para que a gente possa lutar e vencer pecados. O corpo de Cristo faz muita diferença numa batalha contra pecados, contra uma vida que é balançada pelo pecado. Então, eu espero que você tenha amigas que você possa contar, ou pessoas mais velhas, sábias na sua igreja, que você possa procurar para que caminhem com você. 2 Coríntios 5:14, pois o amor de Cristo nos domina. É o amor dele que tem que nos dominar. Porque reconhecemos isto, um morreu por todos, logo todos morreram. O 15 também, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para que aquele que por eles morreu e mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para o Senhor, para honrar ao Senhor. Então, essas verdades maravilhosas que o Senhor nos traz, de que Ele é o nosso auxílio, Ele nos capacita, Ele nos habilita, nós precisamos nos render a Ele e Ele nos ajuda a vencer o pecado. Isso é libertador para nossa alma. Isso tira até o peso de muitas mulheres, homens que vivem sobrecarregados, né, de colocar os seus fardos aos pés da cruz de Cristo. Porque se nós somos de Cristo, o que tem que nos dominar é o seu amor, e não o pecado, não as nossas próprias paixões. O pecado não nos escraviza mais, como eu disse, né? Nós temos condições de falar não para ele, nós temos plenas condições de viver para Cristo. É Ele quem nos fortalece diariamente. Romanos 8, 9 a 11, agora eu vou encerrar com isso porque esses versos são muito bonitos. Diz assim, Romanos 8, de 9 a 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça.
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Quer dizer, promessa de vida eterna, promessa de que nós ressuscitaremos com Cristo, de que nós teremos um corpo vivificado, né, através do Espírito de Deus. Se nós estamos de fato no Espírito, nós não estamos na carne. Se nós somos de Cristo, o nosso corpo está morto para o pecado, e o Espírito é vida, que nos dá vida. Então, pode parecer meio confuso, né? Mas nós temos Cristo, que nos deu vida, o seu Santo Espírito habitando em nós, e mesmo que a gente ainda sofra na nossa carne hoje, tentações, provações, caiamos em pecados, nós sabemos que nós temos um Espírito de vida, que nos vivifica, que nos leva próximos ao Senhor e que nos dá condições de vencer essas coisas, porque Cristo já as venceu. Cristo já pagou pelos nossos pecados. Cristo já venceu por tudo isso na cruz. Nós temos então que nos render a Ele, glorificá-lo e pedir a sua ajuda para que a gente consiga, no nosso dia a dia, então, usar dessa ferramenta do domínio próprio para que isso traga mais glórias a Ele, para que a gente seja mulheres, né, e homens que amam o Senhor e mostram isso também através dos seus atos, do seu coração, dos seus pensamentos. Então, que Deus nos abençoe. A gente vai passar agora para um momento de perguntas e respostas, né? Eu já tenho algumas perguntas aqui. Só um minutinho que eu vou só acertar as duas câmeras aqui. Eu já tenho algumas perguntas e eu vou pedir que vocês mandem por escrito aí no chat se vocês tiverem outras perguntas, tá? Eu vou desativar os comentários aqui do Insta. Sara, vou passar para você. Tu quer ir respondendo essas que tu já tem aí? Essas perguntas, enquanto as meninas escrevem aqui no chat? Ok, eu vou abrir. Aqui você me mandou então. No Insta, se cair a conexão, se acabar o tempo, eu vou tentar abrir de novo, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quando deixo de ler a Bíblia diariamente, mesmo sabendo que necessito, por atender a alguma vontade minha, é falta de domínio próprio? Mas não é só isso. Lembra que os nossos pecados, quando a gente cai, a gente não tá caindo só por conta de uma coisa, né? Mas também domínio próprio, a gente prioriza outras coisas, que não leitura da Bíblia, que não tempo com o Senhor, né? É uma questão realmente de prioridade no nosso coração. Então, eu deixei de ler a Bíblia, de ter meu tempo com o Senhor, de fazer minha devocional, porque eu queria ficar no Netflix. Você tá colocando outras coisas, priorizando outras coisas que não o Senhor. Então, também parte disso é falta de domínio próprio, de você não querer abrir mão dos seus gostos, do seu eu, do seu coração, né, da sua voz que fica falando alto, e você acaba sucumbindo ao seu ego, às tentações alheias, e cai e pensa, é só dessa vez, né? Só que o que acontece muitas vezes é que a gente entra num círculo vicioso, né? E aí é só hoje, é só amanhã, ou então eu faço à noite, e aí isso vai, né? Eu vou tentar deixar gravado sim, tá? A segunda pergunta é como entender os limites dos distúrbios hormonais no período menstrual? A ira, sensibilidade excessiva é caracterizado como falta de domínio próprio? Será que muitas vezes não usamos a desculpa de estar na TPM para pecar? Com certeza, com certeza. Eu já fiz isso muitas vezes. E como eu falei que o Senhor
nos exorta no nosso coração, às vezes eu percebo que eu tô ficando muito irritada, que qualquer coisa tá me pegando, me deixando extremamente irritada, e tem dia que eu não aguento nem ouvir a voz das crianças, sabe? E aí eu fico pensando, gente, o que tá acontecendo? Peraí, né, Nathalie? Presta atenção. E aí, às vezes eu percebo, hoje é dia tal, eu tô na TPM, só que eu não posso usar isso como desculpa e falar, todo mundo vai pro seu quarto, todo mundo quieto, porque tô de TPM e não quero ouvir a voz de ninguém. Não, né? Muitas vezes o que acontece? Eles não estão pecando, eles não estão fazendo nada de errado, eles estão brincando, e criança é barulhenta mesmo. Tenho 3 aqui que são super barulhentos, então eles não têm nada de errado que eles estão fazendo. Quem tá pecando sou eu. Então eu não posso usar a minha insatisfação, a minha irritabilidade para punir, para culpar as outras pessoas por isso, né? Culpar os outros dos meus pecados. Então eu não posso usar isso. Quando eu percebo que isso está acontecendo, então eu fico mais atenta e me policio mais. Então é aí que eu tento ouvir a voz do Senhor, o seu Santo Espírito falando no meu coração, e tento não suprimir essa voz. Tento dar ouvidos ao Senhor e suprimir a minha voz, o meu coração e as coisas que eu quero do meu jeito, só porque eu quero do meu jeito, né? Então, pode ser sim que algumas mulheres tenham realmente distúrbios hormonais que as leve a, né, ter outros problemas, mas nem isso pode ser usado como uma desculpa para você continuar pecando. Uma desculpa para que todo mundo faça as suas vontades. O que você tem que fazer? Procurar um médico, fazer exames e rever isso e não cair na balela, né? Que daí muitos médicos vão te falar que você age assim, assim, assado por conta da sua TPM. Então tem mulher que já foi até, já matou o marido, esfaqueou o marido e aí botou a culpa na TPM, né? Então aí por isso a mulher foi absolvida porque não era ela, era a TPM, entendeu? Então era tipo como se fosse uma outra coisa totalmente diferente, né? Alheia a ela mesma. Então, isso não é desculpa e a gente realmente falta domínio próprio nessa época, só que a falta de domínio próprio nessa época, a falta da gente se perceber, assim, não pode ser uma desculpa pra falar, eu tô de TPM, viu? Desculpa, falei uns negócios pra você e tal. Isso não é desculpa. Tá? E quando a gente fala isso, a gente não tá nem se desculpando, pra ser bem sincera. A gente tá querendo arrumar uma desculpa pra continuar pecando, né? Então, a outra pergunta. Domínio próprio, miro facilmente e isso causa problemas de relacionamento com amigos e família. Como fazer para melhorar isso? É uma luta diária. Você já deu a resposta. É uma luta diária. Entregue ao Senhor. Ira é um pecado. Principalmente quando isso, né, se torna um hábito. Você precisa lidar com isso, precisa realmente se arrepender disso, para começar. A gente tem que se arrepender dos nossos pecados. Então, se você percebe que você é irada, você sabe que você é irada e você continua nessa, não, mas eu sou assim mesmo. Não, você não é. Lembra, você é uma nova criatura em Cristo. A nova criatura em Cristo não pode dizer que é irado, porque Cristo não é irado. Então, tome cuidado, isso não te define. Você pode ter repentes de ira, mas isso não define você. O que te define é a nova identidade que o Senhor colocou em você a partir do momento que Ele te resgatou. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Mais relacionado... Sim, a ira e o domínio próprio tá totalmente ligado, porque daí a falta de domínio próprio pode te levar a irar-se, né? Você se descontrola, você sai do eixo, é como uma pessoa que não está sóbria, tá? Está embriagada de ira, né? Está embriagada, está usando da ira como uma droga e ainda usa isso como um escape. Falando, não, acontece isso porque eu sou irada, porque eu sou explosiva. Então, isso não pode fazer parte do nosso vocabulário, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e realmente reconhecer isso como um pecado. E aí começar a mudar. Porque enquanto a gente acha que é só um repente, que foi só dessa vez,
aí a gente vai continuar mantendo aquilo, sabe? Aquele pecadinho de estimação que a gente guarda bonitinho, que a gente não quer cuidar, não quer tratar, porque a gente não reconhece isso como erro, não se arrepende. A primeira coisa é arrependimento. Arrependa-se. Vá para o Senhor e arrependa-se. E comece a mudar. Como? Pedindo perdão, em primeiro lugar. A gente tem que pedir perdão para as pessoas que nós nos iramos contra elas, que nós brigamos, né? A gente tem que pedir perdão e tem que passar realmente a mudar. E mudar não é algo que a gente consegue assim do dia para noite. Leva um tempo de esforço e você precisa talvez de, como eu já falei, pessoas caminhando com você. Gente, o maior erro que a gente comete é achar que a gente consegue caminhar sozinho. A gente não consegue. Nós somos um corpo, caminhem juntos, peça ajuda. Você tem medo de se expor, então preste atenção na igreja, com quem você pode falar que você não vai se expor. Você não precisa sair falando para todo mundo, escolha uma pessoa. Uma pessoa que você conhece, uma pessoa que você confia, uma pessoa que possa pelo menos orar com você, né? Então, pedir perdão não é a mesma coisa que pedir desculpas. Olha, Carol, eu não sei o que você quer dizer com isso. Então, a gente teria que conversar um pouquinho mais, assim, porque você acha que perdão está um nível acima? Né? Eu acho que não. Mas não sei o que você quis dizer com isso. Só por uma frase eu não consigo te dizer. Mesmo às vezes controlando as ações, como podemos lidar com a raiva, a ira e outros sentimentos que ficam no coração? Anulando. Porque se essas coisas ficam no seu coração, você está cultivando isso. Você está, como eu disse, são pecados que a gente cultiva, pecadinho de estimação. Que você guarda ali num cantinho e você fala, com esse eu não vou mexer não. Só hoje, né? Amanhã eu mexo. Mentira. Então, é deixando de cultivá-lo, deixando de alimentá-lo. Como é que a gente cultiva pecados no nosso coração? Você pensa nisso dia e noite. Tipo uma maledicência. Ou você não gosta de tal pessoa fez alguma coisa pra você. Como é que você cultiva a ira, a maledicência contra aquela pessoa? Você fica pensando naquilo. A primeira chance que você tem, você fala, porque a boca fala do que está no coração. Então, se alguém fez alguma coisa errada pra você, você vai ficar o dia inteiro remoendo aquilo. Porque aquela pessoa falou assim, mas se eu... E aí a gente às vezes até cria conversinha na nossa cabeça, né? Mas eu poderia ter respondido daquele jeito. Se falar assim, eu vou responder assado e não sei o quê. E aí a gente vai cultivando e conversando conosco mesmo, assim, com nós mesmas e falando. E aí, o que a gente ouve muito durante o dia? A nossa voz. A nossa voz, a nossa voz. E aí a gente vai cultivando esses pecados. Essa ira, raiva, essas coisas a gente vai cultivando. O que você faz? Como é que você luta com isso? Primeiro, se arrependendo. Se você já percebeu que você tem isso, que você está cultivando isso, que são coisas que ficam no seu coração, se arrependa. Peça para o Senhor te ajudar para você não ficar mais cultivando isso. Se arrependa, peça perdão ao Senhor. Se você precisar pedir perdão para as pessoas, peça perdão para as pessoas. Você fala, é humilhante. É mesmo, mas é bom, é maravilhoso. Deus trabalha em nós de uma forma maravilhosa quando nós somos humildes. E isso não é uma desqualificação, ser humilde, né? Ser humilde na Bíblia é algo belo. É algo lindo e é algo também que espelha o nosso Salvador, que é um homem humilde. Sempre foi. Então, pedir perdão ao Senhor, pedir perdão a outras pessoas, e algumas coisas práticas. Você começou a pensar em maledicência, você começou a pensar no tanto que aquela pessoa te irrita, muda. Então, aí ajuda o quê? O domínio próprio, pedir que o Senhor te ajude a usar essa ferramenta. Por quê? Porque ao invés de você continuar a pensar naquilo, você vai redirecionar o seu pensamento. Redirecionar-se. Então, parar, não consigo. Então, vá ler a Bíblia. Vá encher-se da palavra. Vá ouvir um bom sermão. Pare de se ouvir. Pare de ouvir a sua voz. Vá orar, conversar, orar por aquela pessoa. Ore por aquela pessoa ao invés de você ficar com raiva dela.
Peça que o Senhor te ajude a amá-la e ore por ela, ore por você. Então, são dicas práticas de como você pode talvez se livrar disso. Mas é um processo longo e requer perseverança. Persevere. E essa também é uma bela característica do crente, sermos perseverantes, tá? O que mais, Sara? Deixa eu voltar lá para ver se tem mais alguma outra pergunta. Teve uma outra que já foi respondida. Domínio próprio é um gomo da laranja do fruto do Espírito. É possível um cristão desenvolver os outros, tipo alegria, paciência, amor, e não desenvolver o domínio próprio? Ou o cristão deve ter todas essas características? Sim, o cristão precisa desenvolver todas as características. Você pode achar que você lida melhor com paciência, ou você é bondosa, mas nem tanto com domínio próprio, mas está tudo interligado. Não dá para dizer que eu sou paciente, né, longânima, eu sou uma pessoa boa, mas não tenho domínio. Se alguém vier falar comigo, já fala de volta. Quer dizer, cadê sua longanimidade, a sua bondade, entendeu? Então, é tudo interligado. Se você é um crente do Senhor, o fruto do Espírito é algo que tem que crescer, que tem que ser mostrado na sua vida. Crente precisa frutificar para a honra e glória do Senhor. Essas coisas não são para sua própria glória, é para servir outras pessoas, é para honrar ao Senhor com esses frutos, né? Nós não somos a fonte do fruto, lembra? O Espírito que é, mas ele nos capacita a frutificar para a honra do Senhor. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui do Insta, mas eu acho que não. Tem uma aqui no chat que a Samela fez. Ela perguntou o que a Bíblia quer dizer quando diz irai-vos e não pequeis. Então, eu te falei, né, que eu não ia conseguir responder todas as perguntas. Não sei tudo, gente, tá? Meu marido é pastor e eu gostaria muito de ter o conhecimento dele por osmose, mas não tenho. O que eu lembro desse versículo, tá? Cristo se irou e não pecou. Pelo que ele se irou? Quando ele entrou no templo, na casa do Senhor, e estavam fazendo de lá um mercado, mercadejando coisas lá dentro, ele se irou. Ele deu uma chicotada, ele virou mesa. Agora eu não consigo nem pensar, né, num Cristo humilde, manso, fazendo tudo isso. E ele não pecou, porque ele foi um homem que não pecou durante toda a sua vida. Então, talvez seja quando você luta, quando você faz coisas que são justas. Talvez seja uma coisa que você fala que justifique isso, é o irar e não pecar. Mas eu realmente precisaria estudar, ler, porque às vezes só esse versículo, né? A gente não pode extrair só um versículo, preciso ler todo o contexto, tá? Mas eu lembro dessa passagem bíblica em que Cristo irou-se sem pecar. Isso. Aqui no chat do Meet não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu conferir aqui. Não tem. Joia. Aqui também. Aqui o meu agora, desculpa, eu tinha desativado as perguntas do Insta, mas acho que agora estão ativadas. Então, se alguém quiser fazer pergunta, mas por enquanto não fizeram. Lembrando que isso é fruto do Espírito Santo em nós, de nós mesmas não conseguiríamos. Não mesmo, gente, a gente não tem forças. Lembra, nós somos fracas. E a gente precisa reconhecer a nossa fraqueza e pedir força, fortalecimento daquele que é a fonte de toda força, fonte de toda sabedoria, né? O nosso Senhor. Então é isso, queridas. Vamos orar para encerrar? Vamos orar. A Paula disse que não entendeu o que tu disse, acho que no final, porque tinha alguém com o microfone ligado, o som ficou ruim. Mas ela falou sobre a parte, naquele momento que Jesus ali no templo, ele se ira, mas ele não peca. Uhum. Ela usou esse exemplo.
Ela estava Isso. falando sobre esse texto. Ok, eu vou encerrar então aqui no Insta e Sim. vou depois encerrar a reunião aqui com as irmãs do Meet. Foi muito bom estar com vocês.